isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. E a presença de hoje, o nosso convidado é o Rafael, hipnoterapeuta. Eu gostaria muito que ele se apresentasse para vocês. Rafael, é um prazer tê-lo conosco. Quero que você se apresente para o pessoal. Prazer é todo meu, Camila. Desde já te agradeço pelo espaço, por essa oportunidade de eu estar podendo divulgar ainda mais a hipnoterapia no interior paulista. E meu nome é Rafael Grubzik, sou hipnoterapeuta, sou formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas e há algum tempo comecei a trabalhar, me encantei pela hipnose e sou formado pela Omni Brasil. Mas, Rafael, explique para o pessoal, para o público em casa, o que é a hipnoterapia, a terapia por hipnose. Como é que é isso? Isso. A hipnoterapia nada mais é a junção de uma terapia convencional com a hipnose em si. E para eu fazer o meu tratamento, a minha sessão, eu explico muito bem como é que funciona o processo para o meu cliente, entendo um pouco a sua história de vida e depois coloco em hipnose onde realmente eu vou fazer o meu tratamento. Por isso que ela é tão efetiva, porque toda a minha conversa, toda essa sessão que eu faço, ela é a nível subconsciente. Você tinha dito subconsciente, né? Eu dei uma olhadinha na pauta, conversa com o pessoal, eu até entendi bastante sobre o nosso consciente, o inconsciente, o subconsciente, que é o mais importante. Como é que é isso, Sim. Rafael? A nossa mente, na verdade, ela é dividida em três partes, tá? Eu vou começar pela parte inconsciente, onde o próprio nome diz. A parte inconsciente, ela só nos mantém vivo. É muito importante nos manter vivo, mas ela não interage com a nossa mente. E sim, ela é responsável pelo batimento cardíaco e outras funções do nosso organismo. A parte consciente, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, onde na verdade ela representa só 5% da nossa capacidade de tomada de decisão. E ela é a parte consciente. Já na hipnoterapia, a gente trabalha a nível subconsciente, onde não há um acesso fácil, a gente só acessa a parte subconsciente da nossa mente através das nossas emoções ou através da hipnose. Por isso que eu coloco o meu cliente em estado hipnótico para depois eu fazer o tratamento dele. Porque ali no estado subconsciente é onde estão todas as emoções, positivas e negativas, desde o nascimento do ser humano. Ou seja, ele vai te procurar porque realmente não são pelas coisas benéficas que tem nessa parte do subconsciente, é pelo lado negativo, as tristezas e dores, os dissabores que eles vão te procurar, que está no subconsciente. Sim, todos nós sofremos programações a nível subconsciente, desde que nós nascemos até a idade atual. E nós sofremos essas programações dos nossos familiares, professores, pessoas próximas a nós. E isso é ligado às emoções negativas. E isso que a pessoa vem tratar comigo. Na verdade, às vezes a pessoa liga para mim e fala: mas você trata depressão, ansiedade? Eu não me importo muito com o que a pessoa vem tratar, na verdade. Porque eu não trato depressão, ansiedade, você concorda, Camila? Que é uma consequência? Claro que sim. O que eu busco é a verdadeira origem desse problema. Eu sempre trabalho com a emoção negativa associada a isso. Um exemplo, uma depressão pode estar associada a um medo na infância, a uma tristeza muito profunda. Então eu sempre busco a emoção negativa, a raiz desse problema, onde uma vez ressignificado, modificado, não só nessa primeira vez que ela sentiu isso, mas durante toda a vida dela, chegando no aqui e agora, que a gente chama, na idade atual, no tempo real que essa pessoa está vivendo, ela não tem mais por que ter esse tipo de sentimento no dia a dia dela. Porque ela mesma já deu entendimento a nível subconsciente. Porque lembra, o subconsciente ele é muito forte. Ele representa 95% das nossas atitudes. Gente, 95% nosso é subconsciente. E a gente não sabe lidar, precisamos de profissionais que nos ajudem. Não é assim, Rafael? Sim. Sozinhos, infelizmente, nós não temos essa capacidade, a não ser que uma pessoa seja treinada, que nem um cliente que eu atendo 70% dos casos que eu pego, eu resolvo em uma sessão. Outros que partem para uma segunda sessão. Por quê? Eu explico assim, a partir do momento que eu explico como é que funciona a nossa mente para aquele cliente, que eu conto toda a origem, como que foi, o porquê que ela é assim, porquê que em determinadas situações
a mente dela reage daquela forma, a mente nossa, ela aprende muito rápido. Ela é muito inteligente, a gente não entende nada, na verdade, da nossa mente. A gente trabalha com o ser humano, a gente está numa busca pequeno. constante de entender o que acontece na nossa mente. E a hipnoterapia pegou uma partinha disso aí e se aprofundou nela. Então, a partir do momento que eu ensino o meu cliente como é que ele funciona, como é que a mente dele reage em determinadas situações, automaticamente ele já consegue resolver todos os problemas, porque eu falo para eles, você está me procurando não é para resolver o conflito com o seu marido, com a sua filha, seja qual for. Você está me procurando para eu resolver o conflito interno que há em você. A partir do momento que ele se conhece, que ele consegue resolver esses conflitos, os problemas vão continuar do mesmo jeito, seja no trabalho, seja na casa dele. Os conflitos vão continuar, mas a questão é que o ponto de vista e a maneira que a mente dele vai encarar esses problemas é totalmente diferente. Ele ressignifica. Sim. Ele dá um start na forma como ele vai reagir para os problemas. Problemas todos nós temos. É como nós reagimos a eles. E é assim que o hipnoterapeuta nos faz. É isso, sim, Rafael? Sim, é bem isso aí. Eu gosto muito, Camila, de dar um exemplo. Dê-nos, que a gente adora exemplo, né, gente? Eu também adoro. Eu gosto muito. Toda cliente que eu atendo, eu tenho um longo bate-papo com ele. Eu fico 1 hora e pouco só conversando, explicando, bem detalhado, e eu gosto muito de dar exemplos, porque eu acho que é a forma mais fácil do ser humano da gente entender. Para eu entender e para todo o pessoal aí de casa entender, sim, né, sim. gente? Eu costumo falar, quando nós nascemos, nós somos uma criança perfeita, a mente não tem nada de ruim dentro, não existe nada de ruim dentro da mente de uma criança. E eu dou o exemplo de um copo de água. Nós temos, hoje, com 30 e poucos anos, nós temos o nosso copo sujo de lixo emocional. O que eu faço na minha sessão? Eu jogo essa água suja, limpo o copo e coloco água limpa, água boa. Como que acontece esse acúmulo de água suja? Desde que a gente nasce, desde a barriga da nossa mãe, existem as emoções que a gente pega, programações negativas que nós não conseguimos evitar de acontecer com a gente. Todo mundo sabe disso, de coisas que acontecem dentro das nossas casas e que acabam influenciando negativamente a nossa vida adulta. Esse copo está limpo. Cada coisinha que acontece vai caindo uma gota de água, que é o lixo emocional. Chega uma hora, esse copo transborda de lixo emocional. É onde começam as doenças. Porque eu costumo falar, toda doença é um desequilíbrio entre mente e corpo. Onde não há um desequilíbrio, onde há o desequilíbrio, a nossa mente dá sinal. Começa lá, uma gastrite, vai lá na farmácia, compra um remedinho para gastrite. E assim vai, na hora que você vê, você está tomando 3, 4 remédios. Mas a questão são sinais que o nosso corpo dá que tem alguma coisa aqui dentro que não está legal. Você me falou uma coisa aí bacana, eu quero perguntar para você aí, junto ao pessoal, para todos nós entendermos juntos, em uníssono, povo, presta atenção. Como é que esse negócio de dentro da barriga da mãe, nós já captarmos os problemas? O pai bebe, de repente bate na mãe, ela carregando a gente no ventre, e você vai captando essas energias, essas emoções, e no futuro seremos criaturas problemáticas por causa dos problemas dos nossos na barriga. Como é que é isso? Sim. A hipnoterapia, a gente trabalha a partir dos 2 meses de gestação na barriga da nossa mãe. É comprovado que existem estímulos. E nós já sentimos, né? Todo mundo sabe disso, que a gente sente, todo mundo fala, conversa com o seu filho na barriga, isso é muito importante. E a questão de estímulos, de emoções negativas, a criança sofre tudo, sente tudo. Se a mãe é uma mãe nervosa, se a mãe fuma, se a mãe bebe, seja qual for, vai influenciar de alguma forma aquela criança. A grande questão, Cleo, todos nós passamos por dificuldades, mas o que rege a sofrer alguma coisa ou não, como que aquela criança, naquele momento, ou aquele feto, aquele adolescente vai reagir àquela situação. Eu pego diversos casos. Às vezes a pessoa volta, já aconteceu, na barriga da mãe, com 6 meses de gestação, e se sentindo rejeitada. Se sentiu a vida inteira rejeitada e sempre se atraiu homens que a rejeitaram. Isso tem o famoso dedo podre, né? Não existe isso aí. Isso aí é uma mentalidade da pessoa que elas entram em sintonia uma com as outras. Elas são vitimizadas também, não é, Rafael? Sim, total. E elas são também
um radar para chamar essas outras, Sim, não é? sim. Mas às vezes nem a criatura é ruim, é ela que é uma vítima do sistema. Com certeza, com certeza. Ainda falando nessa questão, você falou de todos nós somos uma vítima de um certo ponto da nossa criação, da nossa origem. E existem casos graves que eu estava falando de rejeição ou de um abuso, que infelizmente é muito comum, principalmente quando crianças, né? E como existem coisas bobas, eu já peguei vários casos de divisão de lanche na escola, ou uma professora chamou o aluninho para fazer uma conta na lousa e ele errou, a turminha deu risada. Então, por isso que eu falo... Ele carregou a carga pro resto da vida? Sim, aquilo lá afetou ele. Não é a questão do problema, e sim como que aquela criança ou aquele adolescente vai encarar aquela situação para a vida dela. Não é porque meu pai bebe ou sei lá qual que é o problema que acontece na minha casa que eu vou seguir a mesma história que ele. Eu posso tirar forças de alguma forma daquilo lá e partir para um outro caminho. É como você reage. Sim. Só que isso ninguém tem controle. Ninguém tem controle. É subconsciente. Sim, ninguém tem controle sobre uma questão dessa. Alguns são mais fortes, outros são mais frágeis nessa vida, gente, nessa seara, e não sabemos quem somos nós, como nós vamos reagir aos problemas desde a placenta da mãe, ou o que acontece realmente na pré-infância, aí, um problema e você vai ser fraco, de repente não vai aguentar bem a bordoada, né, Sim, Rafael? É bem por aí. E o meu trabalho é justamente isso, buscar essa origem, seja ela onde for, onde o cliente vai me conduzir. E ressignificar isso a nível subconsciente. Uma vez ressignificado isso e dada a devida explicação da forma correta, feito o cliente voltar naquela situação, naquele cenário, sentir aquela emoção negativa, explicar para ele e depois ele não está sentindo nada, é um sinal que já foi ressignificado a nível subconsciente. Você vai me contar daqui a pouco, no próximo bloco. Vou deixar vocês aí em suspenso para como é que o Rafael nos fará a hipnose para a terapia dele, tá bom? Daqui a pouco. E é isso aí, meus amores, voltamos aqui com o Rafael, tô dando risada aqui com ele, gente. Eu acho que já é uma terapia estarmos com pessoas que sabem bastante, que nos dão uma luz um pouco melhor de alguns âmbitos da vida. Vamos lá, Rafael, voltando. Como é feita a hipnoterapia? Tá. Ela é uma sessão, tá, que eu costumo falar para meus clientes. Eu tenho hora para começar, mas eu não tenho hora para terminar ela. Eu sou muito exigente comigo mesmo, cobro muito de mim, cobro muito dos meus clientes. Se eu percebo que existe alguma procrastinação antes da sessão, alguma dúvida, eu não começo a sessão, já deixei de atender algumas pessoas por causa disso, porque eu percebi que elas estavam indo a pedido de mãe, pai, alguma coisa assim, então eu acho melhor não atender. Porque ela vai perder tempo, vai perder o dinheiro dela e não vai ter o resultado esperado. E entra naquele âmbito que você havia me dito aqui, o querer. Sim. A autorresponsabilidade. Sim. Você tem que querer muito que isso dê certo. Porque senão o profissional não vai fazer, ele não vai conseguir. É você que vai estar pedindo ajuda, né? Sim, porque toda hipnose, Camila, é uma auto-hipnose. Eu não faço mágica, eu não tenho nada de diferente de ninguém. Sou eu que vou para dentro de mim mesma? Sim, você só tem que aceitar as minhas sugestões. É só isso que você faz. Só isso não, que é fundamental. Se eu ficar fazendo uma indução hipnótica em você, querendo desenvolver o meu trabalho, porque eu só te dou o norte. Vamos por aqui, assim, assim, assim. Se você quiser ficar fugindo durante o processo hipnótico, que nem eu estava falando no bloco anterior, se a pessoa quiser ficar fugindo do nível subconsciente e toda hora raciocinar, ficar pensando, cada vez que uma cliente raciocina, um cliente meu, ele raciocina durante o transe hipnótico, ele está simplesmente saindo do nível subconsciente, onde eu levei ele, e ele está partindo para o lado consciente, que é o lado pensante da nossa mente. Um cepticismo, né? Uma pessoa cética, daí não vai rolar. Eu costumo falar, o lado consciente, ele é mentiroso, porque a gente pensa. Tudo que a gente pensa, a gente pode dar uma fugidinha, certo? A gente foge, a gente mente pra gente mesmo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Agora, já a nível subconsciente, ele é verdadeiro, ele é um estado puro da nossa mente. Por isso que, onde está a memória de longo prazo, que é o estado subconsciente, ele busca a origem de tudo, desde os 2 meses de gestação, porque a memória é a longo prazo e existe um estímulo certo para buscar isso aí. Após a explicação para o meu cliente, como que vai funcionar, eu explico todo o modelo da mente para ele,
como é que funciona essas divisões, e eu começo a terapia em si, a hipnose em si. E eu explico tudo para ele, como que vai reagir em cada situação, como que vai ser. E essa sessão depende do cliente me falar a hora que ele está, a hora que resolveu todos os problemas. É ele que vai me falar. Como que eu sei isso? Através de testes que eu faço. A partir de cada cenário que eu falo para ele montar em determinada situação na vida dele, que ele sentiu essa emoção negativa, eu testo para ver se existe algum sentimento ruim naquele cenário. E assim vou fazendo até o final da terapia. Então a minha terapia é a partir de 3 horas, mas já cheguei a atender um cliente de 6 horas e meia. Gente, imagina, então não tem esse negócio de eu preciso pegar o filho na escola, preciso pegar minha mãe, dar um remédio para minha mãe. Não, é o dia inteiro em prol do Rafael, em prol de vocês, né? Para ele ativar o seu subconsciente, né? Assim, e querer, gente, querer. Rafael, sabe o que eu estava vendo aqui que você tinha me dito? Eu não sei se eu estou indo além das etapas, o poder do perdão. Não, muito, muito bem lembrado, Camila. O perdão para toda terapia, ele é fundamental. Só que muitas vezes a gente fala de alguém que fez mal para a gente, alguma coisa assim, a gente fala, não, eu perdoo ele. Mas a gente está falando um perdão a nível consciente. Que nem da boca para fora. A gente está falando para não ficar chato ou para colocar panos quentes, alguma coisa assim. Já o perdão a nível subconsciente, ele é verdadeiro, como eu já expliquei. E ele quando existe alguma situação que envolve alguma mágoa, algum rancor, eu costumo falar para o meu cliente, você quer continuar sentindo isso? Porque o perdão, não adianta falar da boca para fora. O perdão, eu costumo falar assim, é como se fosse um veneno que você quer dar para aquela pessoa que te fez mal, beber, só que você não dá, e é você que está tomando. Porque cada vez que você vê aquela pessoa, vem aquele sentimento, aquela carga de energia negativa, todos aqueles sintomas, aquela falta de ar, tudo aquilo ruim para aquela pessoa. E a pessoa que te fez mal nem sabe o que está acontecendo. É você que toma o seu próprio veneno. Então, né? A partir do momento que não há o perdão dentro de uma terapia, tem toda uma explicação plausível para o cliente conseguir perdão, por mais duro que seja, em determinadas situações, como questão de abuso, eu consigo fazer meu cliente perdoar, porque eu explico para ele por que é tão importante o perdão. E como nós sabemos já, tanto a gente sofre a nossa programação, como as pessoas que fazem mal para a gente também sofreram as programações dela. Então, se aquela pessoa é ruim hoje, imagine o quanto que ela já sofreu com seus pais, seus tios, alguma coisa assim. Então, tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação na nossa vida. Basta a gente ver o teu ponto de vista certo e decidir que aquela pessoa, com aquela atitude que ela teve, não faça mais a gente sofrer. Porque realmente aí vocês vão falar, quem teve um histórico abusivo, de angústia, de muita raiva, muita mágoa, não importa o que ele passou, a programação que ele teve, entendeu? Importa sim, porque ele que te fez mal e você precisa beber esse perdão seu, porque para ele não importa se você perdoa ou não. Então, você, né, perdoando ele, você fica bem, não é assim? Sim, Hã? É isso aí. É por aí? Sim, por aí. Então tá. Só para eu dar um exemplo. Alguns atendimentos, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina essa questão de abuso, mas ela nem sabia que ela tinha sido abusada com 3 anos e pouco, ela não se recordava disso. Uma criança? Uma criança, sim. E hoje ela é uma mulher. Tá. Mas ela tinha aquela coisa ruim dela, mas ela não sabia de fato o que tinha acontecido com ela, para ela ter aquele sentimento hoje. Você entendeu? Então, por isso que a hipnoterapia, ela é tão profunda. Porque ela mostra a verdade que nem a pessoa sabe. Então, uma parte, Rafael, uma parte. Pera lá. Você fez a hipnose, ela não sabia, o consciente dela não sabia que ela havia sido abusada. Não. E como que na inconsciência, como que você foi fazendo esse trajeto na mente inconsciente para ela se lembrar do abuso? Sim. O processo é assim. Ela me fala, como já citei, eu sinto depressão, tal, não sei o quê. E antes de eu voltar, eu faço a regressão à causa. Só abrir um parênteses aqui, Camila. A questão da regressão não tem nada a ver com religiosidade.
Tá? Eu sou católico, mas atendo todos os tipos de religiões, não tem nada a ver. Não estamos abordando nada disso, gente. E muitas pessoas existem esses paradigmas que eu sempre levanto, que não tem nada a ver, hipnose não tem nada a ver com regressão, não tem nada a ver com questão religiosa ou não. Como eu já falei, é um estado natural da nossa mente. Como que eu faço para ter esse resultado dela buscar essa memória que está lá atrás? Às vezes até dentro da barriga da mãe, ou com 3, 4 anos. Como? Eu levanto o nível de ansiedade dela, ou daquela, eu busco, eu maximizo o máximo que eu posso essa situação que incomoda ela. Se ela tem uma ansiedade, eu falei, tá, o que acontece quando você fica ansiosa? Eu sinto uma dor aqui, papapá. Coloca ela em transe hipnótico, continuo conversando com ela normal, e em determinado momento eu provoco essa ansiedade no nível máximo nela. A partir do momento que ela está nesse nível, nesse estopim, eu regrido ela, eu faço essa regressão com ela ao primeiro momento que ela sentiu essa sensação. É assim que funciona, é assim que ela busca a verdadeira origem do problema dela. Quero fazer, emoção. Rafael. Vamos marcar. Quero fazer, gente, mas vocês não vão assistir, não. Não, até mesmo é até bom você falar isso. Existem muitos pais que falam assim, mas eu quero estar junto com meu filho. Pode. Eu falei, não pode. Eu dou um invasão. Assim, como que seu filho, por mais que ele esteja a nível subconsciente, como que ele vai trazer uma coisa? O senhor pode ter provocado muitos problemas dele. Então eu explico aquilo pro familiar, ele entende, logicamente, que ele quer o bem daquele ente querido dele, e depois ele entende o processo, como ele funciona. Rafael, é sério, eu quero fazer. Marca pra mim. Vamos sim. Quero fazer. Outra coisa que eu gostaria de falar é a questão do processo. A pessoa, às vezes, acredito que você também tenha essa dúvida, então vou falar aqui. A pessoa fala, mas eu vou ficar hipnotizado, eu vou falar meus segredos? Sim e não. Depende. Foca, Vitor. Gente. Depende. Eu falo para a pessoa, eu preciso da sua sinceridade. Claro. Se você for mentir, não vai dar certo. Agora, o porquê sim e não? Por mais que eu queira, vamos falar assim, eu vou perguntar a senha do seu banco. Eu não faço parte do seu convívio social ou do seu convívio de questões financeiras, eu não trato questões financeiras com você. Então, a nossa mente ela é tão inteligente que você não vai falar isso para mim. Não tem a mínima probabilidade disso acontecer. E eu costumo falar... Será que alguém pensou isso alguma vez, produção? Sim, tem. Me perguntaram, por isso que eu tô falando. Eu não pensei nisso. Aqui são as coisas que eu ouço dos meus clientes, familiares e tal. E eu costumo falar assim, mas e se eu ficar com vontade de ir no banheiro? Já aconteceu comigo. A minha cliente, no meio da sessão, ela falou, Rafael, eu estou com muita vontade de ir no banheiro. Parei a sessão, voltei ela ao aqui agora, que a gente fala, ao estado normal dela, ela foi ao banheiro e eu continuei a sessão normalmente. Então, por isso que demora. Sim. É um processo longo. E eu tenho que testar os níveis de transe hipnótico daquela pessoa para ter o efetivo, o resultado positivo do jeito que eu quero. Então, a pessoa ela vai estar no estado normal, só vai estar no estado de relaxamento, mas ela vai ouvir toda a minha voz, ela vai lembrar de tudo que ela falou, do que a gente conversou, tudo certinho. Então, ela está no estado normal, ela só vai estar no estado de relaxamento profundo. Perfeito, Rafael. E sabe o que eu queria te perguntar também? Bom, eu queria só dar uma perguntada por curiosidade, que o pessoal aí em casa também tem, gente, hipnotismo, a gente já liga com o Pyong Lee, né? Sim. Você estudou com o Pyong Lee? Sim, eu não sou da mesma turma que ele, mas ele fez o mesmo centro de formação que eu, a Omni Brasil. Ele é uma das primeiras turmas, na verdade, no Brasil. E o Pyong, eu conheço ele pessoalmente, tive a oportunidade já de trocar algumas palavras com ele. É uma ótima pessoa, um ótimo profissional. Só que ele partiu mais para o lado do entretenimento, né? Que antes, no Brasil, quando veio a Omni Brasil, ela tem um curso de entretenimento, de palco, de tanto que ele se deu muito bem, ele é muito conhecido nas questões da televisão em si, e tem a parte clínica, que é a parte que eu sou formado. Então, fiz o paralelo aí, porque eu sou louca pelo Pyong, né? Então, Rafael é ali com ele também, porque fez a mesma, mas agora eu quero... cada um partiu para uma seara, né, gente? Um clínico e outro entretenimento.
mas tão bom quanto. Agora, o que você me falou, Omni, como é que é isso? Explique-nos para finalizar. O centro de formação Omni, no qual sou formado, ele é o maior centro de formação de hipnoterapeutas do mundo. Presta atenção, gente, grifa no negrito e sublinhe isso. Ele com certificação ISO 9001 Omni, não é? Sim, é o único centro de formação que tem essa certificação, essa qualidade. Ela está em mais de 26 países, ela tem origem americana. Hoje o presidente da Omnia é o Hans, um suíço, e aqui no Brasil o presidente da Omnia é o Michael Arruda. Quem tiver oportunidade, coloca lá Michael Arruda, ele é um grande palestrante, um grande hipnoterapeuta, um grande empresário no mundo da hipnose hoje em dia no Brasil. Sem dúvida o maior nome da hipnose no Brasil é o Michael Arruda, onde fez um best-seller no Brasil, um ótimo livro. Isso tudo, gente, quero contar para vocês, grifando isso, para dar, né, autoridade, categoria para quem vem aqui e se diz hipnoterapeuta. O Rafael é um hipnoterapeuta pela Omni, sim, não é? Rafael, vamos finalizar esse bloco falando sobre quais os sintomas que vocês aí em casa devem estar perguntando, mas o que eu posso sarar, como é que eu posso me curar, o que eu posso tratar com a hipnoterapia? Vamos lá. Camila, eu costumo falar que tudo que há esse desequilíbrio entre mente e corpo é tratável através da hipnoterapia. É uma gama variada, sim, né? Ansiedade, os mais comuns eu vou citar aqui, tá? Depressão, ansiedade, síndromes das mais diversas, fobias, altura de algum animal, psoríase. São várias questões que a nossa mente manda esses estímulos para o nosso corpo e acaba virando doença. A gente não respeita, a gente não entende a nossa mente, e ela manda essas respostas para o corpo e acaba havendo esse desequilíbrio, onde cada ser humano, cada pessoa vai pender para algum tipo de doença, conforme a programação que ela sofreu na sua vida. Uhum. Seja elas compulsões das mais diversas. Aí é uma gama realmente muito, muito grande de coisas que a gente consegue melhorar ou curar de uma vez por todas. Entendi, mas isso tudo envolve, tá, gente? Tabagismo, alcoolismo, sim, né? Sim, todo tipo de abusos, enfim, tem vários que eu recebi o prospecto, né, Rafael? Vícios, na verdade, é tudo conforme a nossa programação. Seja a questão de excesso de peso, seja ela qual for. Sim. Tudo tem um porquê, tudo tem um gatilho emocional envolvendo o excesso de comida, que o nosso corpo ele é perfeito, na verdade. A gente não tem que estocar alimento, na verdade. Então, a partir do momento que a gente começa a comer de forma exagerada, há um desequilíbrio, há uma compulsão alimentar, ou compulsão por compra, seja ela qual for. Tudo que há um desequilíbrio, o nosso corpo vai chegar uma hora que ele vai começar a avisar a gente. Tá errado. E às vezes a gente não entende o nosso corpo, né? Então, aí começam a surgir as doenças. Eu brinco às vezes, gente, os países subdesenvolvidos, né, o nosso, vamos supor, Brasil, a gente vê um alto índice de obesos, porque você não sabe se você vai comer numa festa, você acaba comendo tudo, você não sabe se vai ter comida no dia de amanhã. Isso é subconsciente. Sim. Não total, é, Rafael? Sim. Você concorda? Até você tocou nesse ponto, eu tenho alguns amigos nos Estados Unidos e sei... E lá também tem sobrepeso. Sim, tem muito. Só que a hipnose lá, a hipnoterapia, é muito procurada, é muito difundida. Lá é comum para os americanos procurarem a hipnoterapia, apesar de lá ter grandes absurdos de suicídios, esses ataques, mas lá é muito mais difundido e o pessoal tem muito mais costume de procurar mais essa ferramenta que hoje o Brasil tem para ajudar as pessoas. Mas então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que o Rafael tenha elucidado vocês, mas também espero que vocês coloquem as dúvidas de vocês quando o programa for para o YouTube, tá? Perguntem e o Rafael com certeza voltará. Tá bom, meus amores? Muito obrigada. Antes de mais nada, Rafael, pelo apoio, pela ajuda, tá conosco. Imagina, o prazer é todo nosso. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau!